O programa Universidade Viva pergunta: o cidadão cearense pode ficar tranquilo que nunca o estado do Ceará se tornará um Rio de Janeiro dos acontecimentos recentes? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o Flávio Sabino. É muito difícil para nós, nobre professor, afirmar que jamais chegaremos ao estado do Rio de Janeiro. Agora, no estado do Ceará, ao longo dos anos, nós temos mostrado que bandido não faz nome dentro do estado do Ceará. O último nome foi o do Mel, e que durou muito pouco o reinado dele e foi extinto, né, em pouco tempo. Então, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, nesse quesito de retirar de circulação os bandidos, elas são, na realidade, elas são muito positivas. Agora que a criminalidade é uma crescente em todo o país, infelizmente o é. Vamos ver a opinião aqui do Francisco Maurício Cruz. Professor Jonas, na realidade é difícil Fortaleza ou Ceará chegar, né, ao estado que chegou ao Rio de Janeiro. Primeiro porque a topografia da cidade do Rio de Janeiro é muito diferente, lá tem muito morro. Então os bandidos ficam no morro, lá em cima, e a massa da população fica embaixo. Então, para a polícia é mais fácil combater de cima para baixo do que de baixo para cima. É tanto que agora, como as viaturas, né, aqueles tanques, conseguiram subir e dominar lá de cima, isso facilita o trabalho. Então, graças a Deus, a nossa topografia não ajuda aos bandidos para chegar a esse nível. E também nós sabemos que aqui no Nordeste, as polícias, aqui no Ceará, inclusive, como falou o Sabino, aqui a gente não deixa a bandidagem demorar muito tempo, porque logo ou ele vai ser preso, ou ele vai sair do estado, ou vai procurar outra coisa. Ainda bem que a nossa polícia, ela é muito atuante nesse combate. E também a população ajuda, né? Informando, denunciando, coisa que lá no Rio, hoje é que está começando, depois dessas incursões, está começando a denunciar, porque antes tinha muito medo, né? Aqui tem medo também, mas não chega a ter aquele pânico, aquele medo tão grande como tem lá no Rio de Janeiro. Então, graças a Deus, a gente tem uma situação melhor e eu espero que continue assim. Ok. Pedro Queiroz. Eu ratifico a fala dos meus dois companheiros que me antecederam nessa resposta. Jamais o Ceará ou Fortaleza realmente chegará à situação que chegou ao Rio de Janeiro. Além das razões que o Coronel Maurício Cruz e o Sabino elencaram, que é a questão geográfica, né? Tem a questão também de que parece-me que os policiais aqui são mais abnegados, são policiais que verdadeiramente gostam da atividade. Eu, enquanto um profissional que visito outros estados, por conta da minha função na entidade nacional, a gente observa que parece que policiais de outros estados já estão cansados da falta de valorização, provavelmente. Você vê, nós aqui no Ceará somos policiais que somos relativamente mal remunerados para a atividade que exercemos. Contudo, o do Rio de Janeiro é muito pior do que nós. Enquanto o policial no Ceará recebe mensalmente algo em torno de R$ 1.400, o mesmo policial fazendo a mesma atividade no Rio de Janeiro ganha R$ 900. E daí ele está propício a aceitar subornos ou, durante a sua atividade policial, se completar com objetos que eles veem as pessoas vítimas de assaltos ou latrocínio. E aí lá a gente viu isso em imagens, em rede nacional, quando oficiais e praças, né, em patrulhas, através de câmeras escondidas, têm um comportamento que nós não costumamos ver aqui no Ceará. Os policiais cearenses, como em outros estados também, são policiais que verdadeiramente saem para laborar em defesa do povo cearense. E daí é que bandido não tem vez. Pois eu queria pegar esse gancho aqui para colocar o Flávio na conversa. Flávio, no seu entender, como é que o público, como é que o cidadão, certo? Ele vê esse nosso policial, ele tem medo desse nosso policial, ou ele chega perto do nosso policial, ou ele não está nem aí para o nosso policial. O que eu queria, vocês têm estatística, como é e que a população recebe e vê o policial aqui no estado do Ceará?
Olha, com o programa Ronda do Quarteirão, professor Jonas, essa interatividade, essa aproximação de sociedade e polícia, ela tem melhorado. Ainda tem muito para melhorar, nós temos questionado, inclusive, temos sido um dos maiores críticos ao sistema que é implantado, ora, de policiamento no nosso estado, que é um policiamento castrado da sociedade, onde se pega um homem e coloca dentro de uma viatura fechada, com ar-condicionado, circulando nas ruas, longe da sociedade. Então, o Ronda do Quarteirão está aí há 3 anos, mas se nós fizermos uma pesquisa hoje, quantas pessoas, por exemplo, no bairro João 23, conhecem lá os profissionais que trabalham na área do João 23? Eles têm um telefone que vão utilizá-lo no momento de emergência, mas a interatividade entre polícia e sociedade, nós ainda achamos que isso só será resolvido com a instalação de bases comunitárias, a exemplos de outros países que assim o fazem. Essa confiança ela tem melhorado, professor, mas nós ainda vivemos um resquício ainda da ditadura militar, onde a polícia, por longos anos, trabalhou naquela política do eu quero e do eu posso e do eu sou, né? Longe da sociedade, onde o serviço era prestado pela imposição do medo. A sociedade, em vez de respeito, temia muito mais pelo mal que a polícia poderia fazer do que pelo bem que ela representava. E isso é, na realidade, um desafio para qualquer governante e para nós que representamos a instituição Polícia Militar e as nossas categorias, trazer uma aproximação entre a sociedade e a polícia de maneira que resulte em resultados que traga ganhos positivos para a sociedade e para nós, Polícia Militar, em termos de credibilidade. Porque, de uma certa maneira, ainda há uma desconfiança e falta credibilidade pela sociedade a ponto de termos uma polícia eficiente e uma segurança de qualidade. Vocês têm uma pesquisa, por exemplo, que diz o seguinte, a confiança do povo na polícia é X? Vocês ou não tem essa pesquisa? O último dado de estatística que nós tivemos foi apenas do jornal O Povo, há um ano atrás, onde trazia a aceitação do Ronda do Quarteirão em 86%. Que hoje o que se fala pelas ruas que não é mais tão efetiva assim. Mas em outros dados, pelo menos na Associação dos Cabos Soldados Militares, nós não temos em nosso registro tais pesquisas. E, Coronel Cruz, e em relação a... quando eu vejo, rapaz, a polícia na ação, a polícia na rua, quando eu vejo, entende, a polícia conversando com o cidadão, quando eu vejo, entende, essa integração da polícia, eu vejo duas coisas. Eu vejo o policial e o policial também cidadão, né? Então, esse policial cidadão, ele não deveria, pela própria profissão, ele se aproximar cada vez mais do cidadão para ser um elo. A sociedade não pode viver sem esses policiais. Isso talvez não ajudasse melhor. Eu estou fazendo essa questão porque aqui no Congresso foi feito um debate muito importante sobre o combate à violência e à criminalidade. E eu acho que o cidadão ainda não está, no meu ponto de vista, ainda não está muito engajado com a polícia. Se o cidadão tivesse junto 24 horas do policial, não seria muito mais fácil ou não? Eu estou enganado? Não tenha dúvida, professor. O que ocorre é que a polícia, não só no Ceará, não só no Brasil, mas no mundo todo, é uma função que, infelizmente, ela tem que tomar algumas medidas que, no mínimo, desagrada 50%. Né? Por exemplo, se um camarada, um cidadão comete um crime e a polícia vai e prende essa pessoa, a família dela já não vai gostar. A família da vítima vai gostar. Então já tem um percentual grande, mesmo a polícia agindo com todo o rigor, assim, o rigor da lei, agindo com toda a tranquilidade, mesmo assim dá desgosto uma parte. Agora o que precisa, a gente sente que a comunidade, ela começa, como disse aqui o Sabino, com a Ronda do Quarteirão, houve aquela fase quase que como uma lua de mel, que realmente melhorou muito o comportamento e o povo aceitou melhor. Como agora no Rio de Janeiro, depois dessas incursões lá no morro, que foram, até o momento, têm sido bem sucedidas, a comunidade, a imprensa, todo mundo já está também elogiando. Então é preciso que a polícia se junte mais à comunidade, não é? Se aproxime mais, para que a comunidade conheça, porque eu estou na PM desde 1962 e a gente sente que aquelas pessoas que conhecem bem a polícia, elas gostam da polícia.